final. Agora o comentário final. Gustavo Marques. O Guarani é uma incógnita, né, gente? Quando a gente pensa que não vai, aí que vai. E quando a gente pensa que vai, aí que não vai. Quem que apostaria no Guarani? Hoje, você jogador, você que aposta na internet, antes do jogo começar, você apostaria no Guarani? Óbvio que não. Nós, como os torcedores, não acreditávamos. Comentaristas das emissoras também não acreditavam na vitória do Guarani. Pois bem, meu amigo, o Guarani venceu e convenceu, que é o mais importante. Não adianta vencer sem convencer. O Guarani fez um primeiro tempo brilhante e nós que achávamos que aquelas outras partidas, Albert Cavalcante, era a melhor do Guarani, erramos. Essa partida foi a melhor do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B. E tomara que eu esteja errado. E a partida da semana que vem, aliás, dessa semana, no sábado contra a Chapecoense, seja melhor que essa. Um Guarani dominador do primeiro tempo. Jogou, engoliu o Vila Nova, não deixou o Vila Nova jogar e vou além. Se não fosse o Denis Júnior no primeiro tempo, o Guarani sairia com 5-0 no primeiro tempo e eu não tô falando bobagem. Quem assistiu o jogo há de concordar comigo. Se não fosse o Denis Júnior e a incompetência e a pipocada, o pipoqueiro do Caio Dantas, o Guarani sairia do primeiro tempo com 5-0 diante do Vila Nova. Guarani venceu e convenceu. No segundo tempo, o Guarani entrou pressionando, foi pra cima, tentou, o Ayrton quase fez o terceiro gol com uma jogada individual, o João Vitor também teve oportunidade, quase também. Depois dos 15 minutos, o Vila Nova começou a jogar, mas era de praxe, todo mundo já esperava que o Vila Nova, por quê? O Vila Nova estava atrás do placar, o Guarani já estava cansado, pressionou quase o jogo inteiro, estava esperando o Vila Nova que atacou, mas a zaga foi segura, tirando ali uma bobagem da zaga que quase ocasionou um pênalti pro Vila Nova. O Guarani sairia aí com 2-1, mas graças a Deus só foi esse deslize da zaga que não comprometeu tirando essa jogada, foi firme, foi seguro, o Guarani venceu, não tomou gol e isso também é muito importante. E tomara que essa postura, né, que essa firmeza, e vou chamar mais atenção para algo, viu, Albert Cavalcante? Eu senti todo o banco de reservas, contando com a comissão técnica, vibrava com a cada lance do Guarani, com a cada jogada do Bugre, essa torcida e junto com a comissão técnica e os reservas vibravam. Então, dá para perceber que a união está ali dentro de campo, dá para perceber que esses jogadores estão fechados com o técnico Alan Al. Resta agora é acreditar, né? O Guarani tem que fazer um segundo turno excelente, segundo turno diferente, um segundo turno de time de G4 para sair do rebaixamento. Impossível não é, porque o impossível é questão de opinião. Se vocês tiverem opinião, tiver aí uma postura aguerrida, como vocês venceram o Vila Nova, e não se trata de qualquer time, eu não estou falando de uma equipe que está lutando para não cair, eu não estou falando de uma equipe que está ali na 10ª colocação, na 11ª, não. Eu estou falando de um time que tem 30 pontos, que está a 3 pontos do G4. Então o Vila Nova precisava vencer para encostar no América Mineiro e roubar a vaga, mas perdeu pela competência do Guarani. Não sei se o Albert Cavalcante concorda com as minhas palavras. Assim, só lembrando também que o Guarani, né, um tabu, né, estava em jogo desde 2013, né, o Guarani não vencia a equipe do Vila Nova. Vila Nova que no primeiro turno venceu o Guarani, né, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, primeiro turno venceu por 2-0. E o Guarani sucessivamente, né, quando os jogos contra o Vila Nova sempre foram jogos muito difíceis. Lembrando que em 2022 fomos eliminados na Copa do Brasil, né, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no mesmo palco de hoje, onde o Vila Nova abriu 2-0, o Guarani foi buscar no 2-2 e perdeu nos pênaltis por 5-4. O Vila Nova, não à toa, como disse o Gustavo Marques, está aí lutando, né, pensando, né, num G4. O Vila Nova com equipe muito qualificada. Esperávamos aí mesmo o Vila Nova que vinha de uma sequência, tomou um empate no último minuto na última partida contra o Paysandu, e você enfrentando o Guarani, né? O Guarani que na última colocação, né, buscando os seus pontos, pensando em sair dessa zona incômoda. Lembrando que, obviamente, né, agora faltam 18 guerras, né? O Guarani venceu somente uma batalha.
mas essa batalha foi vencida de modo muito inteligente. O Guarani soube, né, aproveitar, por incrível que pareça, tiveram várias oportunidades. O Caio Dantas aí perdeu um pênalti no primeiro tempo. Ainda bem, né, que o Guarani não esmoreceu, né, não baixou a guarda e conseguiu fazer seu segundo gol. E no segundo tempo, aos 54 segundos do segundo tempo, teve uma chance com o Ayrton, que a bola acabou desviando. E também teve uma chance, né, logo na sequência com o Caio Dantas, que acabou perdendo um gol, literalmente perdendo um gol. Por mais que o Denis Júnior, né, ele fez defesas milagrosas, espetaculares, o Guarani foi o senhor da partida, né? Então o resultado por 2-0, né, foi uma vitória boa, mas pelo que o Guarani apresentou, o placar poderia ser mais elástico. Que esse jogo e até mesmo a magnitude da equipe no campeonato, que é do Vila Nova, né, sirva de espelho para que o Guarani possa buscar na próxima jornada, né, na próxima partida contra a Chapecoense, né, que está na zona de rebaixamento, que o Guarani consiga repetir como fez no ano 2023. Venceu lá por 1-0, mesmo não jogando bem, venceu por 1-0 com o gol do João Vitor. E é isso agora que o Guarani precisa, né? A sua primeira vitória, que o Guarani não venceu fora de casa. A última vitória do Guarani fora de casa foi contra o Ituano no Campeonato Paulista, né, por 3-0. As outras vitórias vieram, né, as outras 3 vitórias vieram dentro de casa. Que o Guarani repita o primeiro tempo contra a Ponte Preta e que saiba se defender como o segundo tempo contra o Vila Nova. Soube sofrer, né? Vamos deixar agora o torcedor parar de sofrer um pouco e o Guarani saiba sofrer, né? Que faça o resultado, faça os gols e mantenha o resultado. Esse então é o comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Comentário final.